Olha só, gurizada, fazer escolhas mais inteligentes provoca mudanças na nossa vida. Isso vale para tudo, para o que tu consome, onde tu coloca o teu tempo e, é claro, como tu cuida o teu dinheiro. Por isso, estamos indicando o Sicoob. Muito mais que uma instituição financeira, você será cooperado e será dono também. E vamos pro corte. Sim, ó, o árbitro errou, tá? E eu acho que quando ele erra, eu acho que ele tem um preconceito com o Kahneman, a gente já sabe, e eu acho até que é uma virtude essa do Kahneman, mas que às vezes ele comete excessos, que não é o caso, né? E o Kahneman segue um padrão especialmente dos zagueiros argentinos, uruguais, o sul-americano, esse mercado do pratas. Cara, o mercado é assim, o Kahneman às vezes é um pouco mais ostensivo, né? Eu queria ter o Kahneman no meu time, por exemplo. Eu gosto de jogador assim, eu acho que o zagueiro não é para ser comportadinho. O zagueiro não pode ser, aliás, o jogador em geral não precisa ser comportadinho, ele às vezes tem que ser um pouco assim. O zagueiro não pode lá achar, com licença, eu vou me aproximar de ti. Cara, ali no escanteio, como os caras diziam antigamente, a bola no fedor, cara, ali é muito pior que vocês imaginam. E todos nós aqui trabalhamos como repórteres atrás da goleira. Se fosse para expulsar o Kahneman, se alguém fosse indicar que ali houvesse algum tipo de justiça, nós teríamos os jogos terminando com 7, 8 de cada lado. Porque ia ter esse tipo de expulsão em cada escanteio toda hora. Então, o árbitro errou, faz parte, eu acho que ele estava na cabeça com um preconceito com relação ao comportamento do Kahneman, comportamento de rotina do Kahneman e de muitos outros zagueiros argentinos e uruguaios. E aí o VAR, que poderia ter salvado, empurrou ele do precipício. Aí o VAR vai, decisão acertada, num VAR absolutamente tumultuado, num VAR absolutamente conturbado, em que fica difícil que se tome a melhor decisão. O áudio é caótico, que mostra, né, o ambiente do jogo, o ambiente da arbitragem como um todo. Tem algumas frases ali que eu não consigo entender muito bem. A imagem é muito clara. Clara da onde? A imagem tá bem nítida ali que não dá pra ver nada. Essa é a primeira coisa. E o lance em movimento que mostra na própria imagem divulgada pela CBF, tu não tem conclusão nenhuma sobre o que aconteceu. Ou melhor, tu até consegue concluir que tudo que o Kahneman não fez foi dar um soco, porque ele afirma, o VAR, categoricamente, o número 4 deu um soco. Como assim? Tem algumas outras coisas. A arrogância da arbitragem, né? O árbitro de campo dizendo, pra que eu vou olhar se eu acertei? Tem um VAR dizendo, ele vai olhar por quê, se ele tá certo? Ou seja, confirmando a tese, e aí é a regra, né? Se o VAR concorda com o árbitro, não há motivo para ele ir olhar, e aí eu acho que é o absurdo. Depois ele dizendo assim, se tu mandasse em mim, eu sairia. Pra que isso, sabe? Fico pensando... Isso é o Lucas Casagrande fala para um jogador. O Lucas Casagrande falando para um jogador. E aí o ponto que só eu e a minha chatice teríamos capacidade de falar aqui, e eu falei fora do ar, vou falar aqui no ar também. É um ambiente profissional, né? Ah, Palmito, eu tô olhando aqui. Não. Palmito é quem? Palmito é o árbitro, o Lucas Casagrande. Cara, ele pode ter o apelido que ele quiser. O Meneghete deve ter um apelido. Menegas. Né? Não, um outro apelido, assim, Menegas é só, né, o diminutivo do sobrenome dele e tal. Ele pode ter um apelido, o Bagé deve ter um apelido, o JB tem outro e tal. Me chamam de Brad. Nenhum de nós aqui, nenhum de nós se chama assim no ar, aqui é um ambiente profissional. A arbitragem é um ambiente profissional do jogo. Ai, Palmito, tô olhando aqui, Palmito, espera aí. Ah, pelo amor de Deus. Pô, isso só prova, né, que os caras não estão nem aí pro que tá acontecendo também, né? Bagé. É um fato que o Diogo diz, mas como ele mesmo diz, eu tô no time que acha que é uma chatice do Diogo. Embora é um fato, acho que é a opinião do Diogo. Claro que eu tô brincando com o termo chato porque ele mesmo se permitiu isso. Porque eu acho que ali não interfere muito. Eu sempre trato o futebol, principalmente ali naquele momento, é um momento de alta emoção. O juiz, quando sai de campo, e até por isso que eles não dão entrevista, o que é a melhor entrevista que tem para pegar um jogador é a saída de campo. Deu problema, tu pega ele saída de campo e ele vai, né, na época lá que ainda tinha os microfones com cabo, isso, que era permitido, terminava o jogo, saía todo mundo correndo e tentar chegar primeiro no cara que tinha feito 2 gols, no cara que tinha sido melhor em campo. Ou no goleiro que tomou frango. Ou no goleiro que tomou frango. Justamente porque tu pegava o cara sob forte emoção. Então eu até compreendo, assim, eu não posso discordar do que o Diogo diz, mas ao mesmo tempo eu acho que isso passa meio batido. Agora,
Primeiro, né, a gente não tinha uma noção exata, porque naquele tempo que estava todo aquele caos, na transmissão a gente ainda dizia assim, olha, o VAR tem que chamar discordando de uma decisão de campo, né, para que ele vá lá. Mas nós não tínhamos nem noção que estava acontecendo todo esse diálogo. Sim, que a gente considerava o seguinte, cara, o Kahneman tá reclamando que foi expulso, os caras lá do Bragantino estão concordando para tirar o Kahneman de campo, o Kahneman tá dizendo que não vai sair, mas a gente não tinha noção que tinha tanto desdobramento que poderia ter facilitado o trabalho do árbitro. Porque eu concordo com o que diz o Diogo, falar naquele tumulto que o lance é claro, tem um que grita que foi um soco, depois já algum disse, olha lá como o cotovelo pega, tá, peraí, é soco ou é cotovelo? E na saída de campo... É o Mike Tyson, né, que dava o soco e depois batia o cotovelo. No MMA tu faz, né? Não, tu o passa Mike Tyson, também. os lutadores, ele fazia isso aí, o anti-esporte, soco e depois dava o pra cotovelo. pegar o cotovelo e tal. Quando ia buscar o clinch, ele meio que dava uma cabeçada e tal. Isso. Bom, mas ele até mordida dava, né? Dava. Mas tu pega, por exemplo, depois da saída de campo no intervalo, o próprio zagueiro, o Pedro Henrique, ele vai lá e diz que ele não foi agredido, né? Sim. Tudo bem, mas na hora ali ele não disse, peraí, eu não fui agredido. Mas ele já descaracterizava tudo isso. Mas eu sei que tem que voltar a fita porque o lance é antes de terminar o jogo. Mas convenhamos, é um negócio assim, principalmente para quem torce pro Grêmio, repugnante, porque não tem uma justificativa, a própria arrogância dele que é natural pelo olhar dele. O lance que ele dá o cartão pro Kahneman, tem alguém que fez uma foto, é perfeita. Tá o Kahneman com a mão assim, dizendo, cara, eu não fiz, e tá ele com os olhos fechados, tipo, eu tô andando pra ti. Toma aqui o cartão esfregado na tua cara e vai pra fora. Ele só comprovou na arrogância agora. JB. É que assim, tudo é errado no áudio. Absolutamente todas as declarações, elas são de todos os lados, inclusive. Porque aí eu vou ser o malo do Diogo. Elas são equivocadas. Porque se tu pegar... Ouve o áudio. O árbitro tá discutindo com o jogador. O árbitro não tem que dizer para um jogador... o dia que tu for me mandar, eu vou. O dia que tu for me... Como é que ele diz, Diogo? O dia que tu mandar em mim, eu saio. Cara, o árbitro não tem que falar isso pro jogador. O árbitro não tem que falar isso pro jogador. Os árbitros do Bagé pegou, tem no mínimo 2 versões. Os caras dizem que aquela imagem é clara. Aliás, a minha grande bronca com o VAR brasileiro agora é essa. É a qualidade da imagem. Isso tem a ver com a transmissão, com quem gera as imagens. Gente, os caras estão fazendo linha de impedimento em uns bonecos quadrados, cara. Em uns bonecos quadrados. A imagem não é clara. O Grêmio deu sorte na arena... Foi pênalti? Qual foi que eles trocaram a câmera de lado? Foi Botafogo. Que eles trocaram a câmera de lado. Fica sempre uma câmera, uma grua, atrás de uma das goleiras. Antes ficava atrás da geral. E o Grêmio pediu para ser o contrário, para ser atrás da goleira oposta, para justamente pegar a geral. Na verdade, a transmissão pedia. E a Arena, a antiga gestão, sabe-se lá Deus por que não permitia. Naquele jogo, como mudou para Marcelo Marques, eles deixaram. E por sorte tinha uma câmera ali. Poxa, mas ter uma câmera atrás do gol para ter um ângulo invertido tinha que ter nos 2 gols. Não dá para entender o porquê que a qualidade das imagens não é melhor. E esse é o primeiro ponto. Mas daí tu vai na soberba, na arrogância dos árbitros, no despreparo deles, num erro grosseiro, quer dizer, a imagem é clara, sendo que a imagem não é. Tem tantas camadas e eu preciso, Meneghetti, falar dos próprios jogadores, dos comportamentos dos jogadores. O Bagé tem uma tese que eu acho... culpar a vítima, é isso que tu vai fazer? Não, mas é que assim... Não, tô perguntando. Existem erros diferentes em vários momentos. O Bagé tem uma tese que eu acho terrivelmente ruim, mas horrível. Só uma. Uma das tantas tuas. Terrivelmente ruim, que é eu quero o robô apitando. Eu acho que o robô apitando seria uma bela de uma poteca, porque tiraria... O robô não erra. Não. Tu opera um ser humano hoje com um robô. Não, é ruim. Só que a única coisa decente que serviria Bom é do um jeito robô que tá, né? é que não adianta criticar. Não adianta falar pro robô. O robô não vai dar bola. Porque daí fica assim, o Kahneman xingando o árbitro, o Marlon xingando o árbitro, todo mundo. Meu, olha a confusão que é no ouvido do árbitro. Os caras do VAR tentando ali trabalhar e é uma confusão. É cara do Bragantino reclamando, é cara do Grêmio reclamando, é gente vai no VAR, vem no VAR, não vai. Tá uma confusão. Mas que não pode acontecer, Diogo. Não pode acontecer. Eu queria acrescentar na tua primeira tese, que eu concordo sobre a imagem, que além de tudo, eu não conheço na Bia Bichedil o estádio, mas tava escuro, né? Não, e era outro estádio. Era no outro municipal lá. Que é o estádio municipal, ele tem menos estrutura. Tá escuro, né? Aliás, o jogo do Grêmio contra o Santos, a Vila Belmiro tá escuro também. Tá escuro. Tá escuro. Lá, eu já fiz vários jogos. Escuro, mas esse estádio era escuro, além disso da imagem. Eu queria só fazer uma pergunta rapidamente a vocês. O que tu acha que o Kahneman fez
no ato em si ali, o que tu acha que... Ele se desvencilha do jogador e acaba acertando o jogador, mas sem... Acaba acertando aonde? No rosto? Acerta o rosto, No né? rosto, tá. eu não Tu tenho também acha certeza isso? que Que eu acho que ele dá o tapa na mão pra tirar que o jogador tá agarrando, e eu acho que esse movimento acaba batendo. Já é uma outra visão, né? Tu acha que ele meio que empurra assim Eu e acho que atinge ele o tira, rosto. assim. O Bagé acha que ele dá o Acho que ele tapa. Tu dá o acha tapa que... na mão. Eu acho que ele tira na mão, acerta o rosto, como acerta o rosto é cartão amarelo. Pois é. Eu peguei aqui 3, tá? E tem duas... Diferentes. Tem duas diferentes. No mínimo, aquele lance é inconclusivo. E nós vimos e revimos, a exemplo do VAR, mais vezes que o VAR, né? Porque a gente está vendo esse lance desde sábado, várias vezes. A gente tem o lance, a gente está vendo. No mínimo é inconclusivo. Então, se o Casagrande ainda desse uma... Talvez ali o melhor fosse uma advertência no Kahneman. Ó, não bate a falta. Ô, Kahneman, cara, tô de olho em ti, não sei o que. Cara, não te passa porque eu vou te penalizar. Vamos pensar que ele exagerasse e desse um cartão amarelo. Seria um exagero dar o Que cartão diz amarelo. a regra, inclusive, né? Esse tipo de lance é pra cartão amarelo. Cara, eu acho que aí é que tá. Eu acho que esse lance não Eu é acho pra que cabe cartão uma amarelo. advertência antes. Eu acho que cabe uma advertência sim. Ô, Kahneman, eu tô te de olho em vendo. ti, tá? Cara, eu tô de olho em ti. Na próxima, questão eu da- vou te punir. eu concordo Mas vamos contigo, pensar mas a o regra- exagero, o amarelo. Dá o amarelo, o exagero. Tá, passou batido, mais foi um ao amarelo. extremo. O Kahneman toma um cartão pro jogo, então tá bom. Poderia correr isso e ser expulso depois na sequência do jogo. Poderia correr isso. Mas daí é uma E aí nós consequência. íamos questionar. Esse primeiro cartão amarelo. Mas, cara, não, ele foi de uma... Eu acho que o Bagé usou a palavra. Ele foi arrogante. E o VAR foi arrogante. O VAR foi arrogante. Assim, na maneira, eles demoram 4 minutos e meio pra definir o lance, mas foram arrogantes. Não tiveram a humildade de chamar. Ô, Lucas, vem aqui ver o lance. Aí que tá. Vamos avaliar juntos. Se tu disse que o lance é claro, por que tu leva 4 minutos? O lance é claro. O lance é claro, tu repete 2 vezes. Ei, parabéns aí, segue o jogo, tira ele de campo. Pronto. Tu perderia 4 minutos pra tirar o Kahneman de campo. É um debate muito longo pra eles não chamarem, Meneghetti, o árbitro. Exatamente. Agora, tão erradas quanto as teses do Bagé, ou JB que tu diz, é a tua tese de que tu quer que os jogadores do Grêmio estão sendo garfados fora de casa e fiquem assim, peraí que nós vamos sentar aqui. Tipo biblioteca. Traz uma cadeirinha aqui, vamos sentar aqui. Biblioteca. Vamos sentar e vamos esperar. Cara, é uma confusão. Futebol de guri de 10 Justamente anos no na confusão pátio tu de vai areião vendo. do colégio. Não, mas Futebol de guri de 10 anos no pátio dá bate-boca quando tem uma marcação, Mas é que assim, cara. ó, olha só, tá mais do que provado que os caras não vão mudar pela pressão. Tá aí, fizeram toda a pressão. Mas aceitar não é pior, vai, né? não vai mudar. Mas eu não tô dizendo pra aceitar ou não Aceitar é pior. aceitar. Tem uma regra que não é cumprida. Eu tô pedindo pra cumprir a regra. A regra é, só os capitães podem ir lá falar. Se fosse, na época o capitão, na hora o capitão era quem? Era o Edenilson? Que era o capitão. O Edenilson, Kahneman ou o Marlon, um dos 3 era o capitão. Ninguém Vai culpa, lá. né? Não, mas tudo bem. Só que é uma zona. Aí fica um, vai lá, E aí- vem aqui, vem lá. E aí volta vou fazer aqui. uma defesa do árbitro. Quais são as 2 frases que ele disse, Diogo? Me lembra aí, por favor. dia que tu mandar em mim, eu disse, vou se lá. tu mandar em mim, eu saio. E ele disse, pra que eu vou lá olhar se eu acertei? Então quer dizer, essa primeira frase, tá, que ele disse num segundo momento, eu acho, o dia que tu andar em mim eu não concordo, que ele tem que dizer, mas a outra eu acho que, cara, ele tá sendo pressionado, xingado, chutado ali, pressionado, dizer assim, cara, eu tenho certeza, eu não vou lá, que pronto. o papel do aí VAR, não, aí, aí que tá. assim como É eu que ele tem entendo que que os saber jogadores aquele seguro. pressionem, Sabe por o quê? árbitro, não é, cara, o Sabe cara o tá que tem deixaria, 20 caras em sabe o cima que dele. eu acho que deixaria a situação menos constrangedora e um pouco, assim, mais aceitável? Há uma regra do VAR que é o seguinte, se a imagem é inconclusiva, vale o que o árbitro de campo marcou, tá? Isso é a regra do VAR. Lucas Casagrande expulsa o Kahneman. Ele viu um soco. Ele tava lá, 200 metros, ele viu um soco. Aí o árbitro do VAR diz pra ele assim, ô Lucas, eu tô vendo todas as imagens aqui, pra mim não é claro, cara. Pra mim não é claro aqui que ele deu um soco, não E depois tem. parabeniza ele. vem pra aqui, ver se- Não, até pode ter dado soco. Isso. Mas não é claro. Se Mas ele, chama ele. Se ele chama Chama. e diz isso, ó, cara, pode ser que tu tá certo, tá? Mas eu não tô conseguindo vem concluir aqui aqui. ver. Valeria a regra, vale o Claro, campo, aplica mas a não é regra. nem isso O que que tá, eles fazem, Mas o que tá se cara. pedindo é justamente isso, justamente para não ter o brigar com a imagem e de forma inteligente para a equipe do VAR, até ia terceirizar a responsabilidade, ia dividir a responsabilidade. Não, eles querem chamar o protagonismo para eles não estão nem aí. Arrogância. Aí tu pega, o cara tá na beira do penhasco, o que eles fizeram? O cara, tô caindo. Ele, em vez de segurar a mão, eles pegaram e empurraram. Assim, ó, a gente tem restrições ao árbitro, porque foram vários erros consecutivos dele, inclusive no segundo, indo no VAR e tal, e observando o pênalti que não existiu. Mas nesse lance, se não tivesse VAR, fosse o futebol de antigamente, dava pra entender a expulsão, porque o árbitro tá ali olhando. Quando ele vê o Kahneman tentando tirar, na minha visão, tentando tirar, mas batendo no rosto do cara, o Kahneman se colocou na cena do crime.
A gente não falou isso, mas existe um negócio que é tipo, o cara se coloca na cena do crime. Chega a polícia lá, não foi tu que matou, mas tá o cidadão estirado no chão, tu tá com uma faca ensanguentada na tua mão, mas tu não foi tu que matou, mas tu chegou lá, pegou a faca e tal, a polícia chegou, te olhou. O árbitro olha pra lá, o Kahneman tá botando a mão, sem VAR, dá Mas tinha uma câmera É terrível. na rua. Não, e não. os caras estavam com a câmera pra Aí dizer, é que meu, tá. não foi ele só pegou a faca da... Aí é que tá. O Kahneman se colocou na cena do crime. O árbitro viu. O problema é o VAR. O VAR tem a câmera da rua que diz assim, não, peraí, o cara chegou depois. Mas daí na tua tese de não existindo o VAR ou a câmera da rua pra ver o cara pegando, o cara matou por sentimento, então é isso. Como assim? O outro que analisa é por sentimento. Condenou Condenou por sentimento. O cara tá olhando Não, pro mas lado, é quando errado. ele olha, o cara caído. Bah, o Kahneman Ele nem deu foi ver se era soco facada, mas mesmo. ele viu um cara morto Mas outro com a faca eu acho na que o mão. Kahneman pagou essa conta, tá? Pagou. Mas Do seu passado, mas o Marlon do disse, né? momento. Tá, O mas Marlon eu só- disse é na que saída de campo, este árbitro guardou com essa Não, mas palavra. ele tá falando especificamente de um jogo. Mas é o Kahneman, é eu o não mesmo tô- árbitro. Não, mas é que eu não tô falando disso. O Kahneman já tá marcado, isso que eu quero dizer isso. Mas o Kahneman é que eu deve estar acho, marcado. mas é que eu Eu acho que vou falar todo uma coisa árbitro difícil. brasileiro marca o Kahneman por um histórico. Eu posso Isso, concordar. mas é que eu não Só que concordo com neste isso. caso Eu não específico ele concordo com o guardou do histórico, jogo na arena. mas eu não concordo com o histórico. O Kahneman tem o histórico de ser um jogador. Olha, eu vou forçar, tá? Eu não Ele não acho, é mas- violento, né? Não. Aí que tá. Ele tem fama, eu vou não é forçar. desleal. Ele pode ser até violento, até duro, bater. Ele pode bater. O Kahneman não tem histórico Ele de não é- agressão. ele não é Não, desleal. mas não tá- Agressão. mas não é isso. Tá, não, mas o histórico não é de agressão. Mas ninguém, é que o- ninguém falou Isso, histórico não, de não, eu agressão. sei, Eu mas não é acho isso o que eu Kahneman discordo. violento. Não, não. Eu acho ele um zagueiro duro. É que- E eu, Não, mas aliás, é que- eu admiro ele por isso, tá? É que se o Kahneman Admiro tivesse... ele por isso. Meneghetti, eu entenderia o seguinte. Se Duro o de Kahneman ser dá, firme. o Kahneman Firme, dá, duro. o Kahneman dá um carrinho na bola. Foi só na bola. E o juiz expulsa Não, mas porque o- acha que pegou não, o mas jogador. o- Aí eu não, ia mas- concordar. não, não, o Kahneman mas- tem histórico disso. Mas o Mas histórico não é- de dar não, soco não, na cara de é ninguém, outro. o Kahneman Histórico não É que tem. não é esse o histórico do Kahneman, o Kahneman, tendo razão ou não, e nós gremistas adoramos isso, tendo razão ou não, ele reclama. O Kahneman é o cara que incomoda a arte o tempo inteiro. E é necessário. Teve um jogo agora recente que só tem a marcação, acho que é contra o Botafogo, né? Que só tem a marcação do Sim, que ele um fica pênalti, enchendo o saco, porque ele cara. incomoda, foi ele que conseguiu aquela cobrança de pênalti. O que o Meneghetti está dizendo não é o histórico de ser desleal. Isso nós todos assinamos. Ele não é desleal. Ele jamais faria uma agressão, e principalmente uma agressão sem o lance de bola. O que o Meneghetti está dizendo, e que eu concordo, é que ele já está rotulado como o cara que incomoda os árbitros. Isso, E aí, na dúvida, entre o Wagner Leonardo, se tiver aí o Kahneman, foi o Kahneman? Não, então ele não quer nem mais saber. Não, vamos imaginar. É injusto com ele, mas é uma realidade. Não,